A paz do Senhor, nós iniciamos agora o seu programa Vida Abundante, um programa idealizado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Timon, que é presidida pelo nosso querido pastor Euvaldo Sá. A paz do Senhor, irmã Lindinalva. Paz do Senhor, Gisá, uma satisfação estar aqui com você. E hoje nós trazemos no nosso programa Testemunhos de Fé e convidamos a vir ter conosco a irmã Francisquinha. A irmã Francisquinha que é uma referência, um exemplo de fé na igreja em Timon. A paz do Senhor, irmã Francisquinha, bem-vinda. Paz do Senhor, minha irmã. É um grande prazer estar aqui, justamente com as irmãs. E a paz do Senhor, Deus nos abençoe. Irmã Francisquinha, é um prazer tê-la aqui conosco nesta oportunidade. A senhora tem uma trajetória muito linda, é filha de pastor, foi casada com um obreiro que serviu à igreja, foi dirigente do Círculo de Oração por 20 anos, na congregação Lírio Suave aqui em Timon. Depois foi cooperar em um outro campo, no Engenho d'Água. Lá também assumiu a liderança do Círculo de Oração. Então, nesta tarde, nós temos muito o que aprender e também fortalecer a nossa fé, já que hoje o nosso tema é Testemunhos de Fé. Irmã Francisquinha, para nós iniciarmos, nos conte um pouco como foi a sua trajetória de vida cristã, quando também a senhora conheceu o seu esposo e como foi servir na obra do Senhor. Quando eu me entreguei para Jesus, juntamente com meu pai, né? Meu pai não era crente, a gente morava em Pedro II, Piauí. Aí a gente veio embora para Teresina. Nesse tempo lá, o pastor era o pastor Paulo Belisário. Era o pastor Paulo Belisário. E nós ficamos aí em Teresina. Eu, com a idade de 13 anos, fui batizada nas águas. Uma adolescente ainda. Adolescente. Eu e minha irmã fomos batizadas aí. E aí, logo, meu pai começou como auxiliar do pastor Belisário. Depois, ele consagrou ele a pastor, né? E ele ficou trabalhando. Aí, depois ele veio embora aqui para Timon. Parece que foi no ano de 58. Mas eu já conheci o Batista, né? Lá em Teresina. Militar. A senhora conheceu ele lá em Teresina, o irmão Foi. Batista. Conheci ele lá. E aí eu vim para cá e a gente ficou se gostando, né? Tal. Aí quando foi em 59, nós casamos. Casamos aqui em Timon, né? Aí eu comecei, já vinha para a igreja, mas não vinha para o círculo de oração. Depois que eu casei, eu fiquei vindo para o círculo de oração, que o templo era ali onde hoje o pastor Euvaldo mora, né? Sim. Era ali. E eu vinha de pé, irmã, e eu não achava longe, lá de casa para cá, círculo de oração. E comecei filhos, né? Filhos, na casa de filho, mas filho nunca me empatou aí, assim, para os trabalhos. Não, nunca. E trabalhava muito, eu trabalhava muito, irmã. Era difícil cuidar de 9 filhos, né? E dar conta de tudo, e mesmo assim servir a Deus, estar assíduo no círculo de oração. Isso é muito importante, né, senhora? É um privilégio muito grande, irmã. E costurava para fora e costurava para meus filhos. E depois eu estudei o curso de datilografia e botei uma escola lá em casa, com muitos alunos, 5 máquinas. E eu todo tempo trabalhando, mas eu não perdi o círculo de oração. A minha prioridade era a igreja, o círculo de oração. Eu não perdi a escola dominical, eu não perdia culto, não. Hoje eu já falto muito, né? Mas graças a Deus que eu não perdia. Quando eu ia para o culto, depois, quando a gente morava lá na Rua 8, onde eu moro, né? Eu morava a gente se congregava lá numa casinha de taipa, lá na 80. Aí, nesse tempo, era o pastor Mansueto. Aí, Deus propôs no coração dele construir aquele templo, né? E ali a gente trabalhou muito.
as mulheres com lata d'água na cabeça, nesse tempo não tinha água, era um poço lá perto. Aqueles rapazinhos de 14, 15 anos, era carregando pedra, carregando tijolo, irmã, mas ali era uma coisa muito boa, sabe, irmã? Foi muito boa a construção naquele templo. Trabalhar para ajudar a construir o templo onde iria servir a Deus. E servindo a Deus ali. Até meus meninos ajudaram muito. O Carlinhos ajudou ali naquele tempo. Na 70, né? Na Lírio 70. Suave. Lírio Suave. Aí esse Lírio Suave, um dia eu sonhei uma pessoa me dando esse nome para estar no centro de oração. Eu era dirigente lá, né? E eu fiquei, Jesus, Lírio Suave, o que é? Mas ficou aquele Lírio Suave. Aí nesse tempo já era o pastor Heitor. Eu digo, o pastor Heitor, na minha cabeça, todo tempo é Lírio Suave, Lírio Suave. Ele disse, pois tá bom. Aí teve a inauguração, aí já foi a inauguração, que houve a pré-inauguração e depois houve mesmo a inauguração do templo, né? Aí eu mandei preparar os cartãozinhos, tudinho, os convitezinhos, e já botei o nome Lírio Suave. Aí, por aí veio Lírio Suave, né? E aí fiquei como dirigente do Círculo de Oração uns 20 anos. Muito tempo. Em qual momento o irmão Batista foi chamado para auxiliar na obra? Foi lá no Engenho d'Água. Pois bem, aí me deu assim uma vontade de entregar o trabalho, não sei. Aí falei, pastor Evaldo, eu estou querendo entregar o trabalho. Mas por quê? Eu digo, não sei. Aí ele disse, eu vou lhe dar 8 dias para você pensar, que as irmãs não querem que você saia. Aí quando com 8 dias eu fui lá e digo, pastor Evaldo, é aquilo mesmo, eu vou sair. Aí eu tinha um genro que tinha umas terras lá no Engenho d'Água, né? Sim. E aí um dia eu andando lá no Engenho d'Água, ele falou assim, irmão Batista, bem aqui tem uma casinha, essa casinha de palha bem aqui, você não quer comprar ela não? Aí ele disse, não, Raimundo, não quero não. Aí eu trisquei assim nele, eu digo, não, Batista, é bom. Aí eu procurei para ele, quanto é que está? Ele está pedindo R$1.000. Aí eu digo 1.000 não, mas se ele quiser 800, aí sei, com isso quando eu pensei que não, nós estávamos no Engenho d'Água, morando na casinha de palha. Deixamos nossa casa aqui, vamos morar lá. Aí quando nós estávamos com 1 ano, mais ou menos, o pastor de Nazaré chegou, disse, irmão Batista, eu vim aqui trazer uma proposta para você. Pois diga, pastor. Pastor Edmilson. Aí ele disse, porque lá, irmão, estavam construindo uma casinha de taipa bem pequenininha, não sabe? Não tinha congregação. Sim. Aí ele disse, pois diga, pastor, é para você ser dirigente desse trabalho aqui, no Engenho d'Água. Ele disse, não, pastor, não faça isso não. Pastor, eu nunca peguei no microfone, pastor. Eu nunca subi num púlpito, pastor. Como é que eu vou ser dirigente daqui? Ele ficou assim e disse, mas você é batizado com o Espírito Santo? Aí o Batista, sou. E você ora, você lê a Bíblia? Ele disse, eu oro e leio a Bíblia. Aí ele disse, pois é você mesmo. Aí ele baixou a cabeça assim. Aí disse, irmã, eu aceito. E aí começou, irmão, esse trabalho lá. Irmão, mas é um lugar cheio de tanta coisa ruim, demônio, sabe? Tinha demais, irmã. Sim, irmã Francisquinha, exatamente sobre isso. O grande desafio dessa missão, um momento difícil, e como foi que vocês superaram esse momento, essa dificuldade? Lá no Engenho d'Água. E aí a gente começou ganhando almas para o reino, que é um desejo que eu sinto no meu coração. Eu orava por pessoas no meio da rua, irmã, você acredita? Porque um dia, voltando atrás, um dia eu pensei assim, Jesus disse que como é que não é para chegar no céu com as mãos vazias, e eu entendia que era ganhando alma, sabe? Sim. Eu digo, e eu nunca ganhei uma alma para o Senhor. E lá, o Senhor, eu fazia amizade, assim, com as pessoas. Por exemplo, um dia tinha 3 jovens, debaixo daqueles pés de almendra, lá em casa, né? Conversando lá, de bicicleta, estavam lá. E eu cheguei assim,
dei boa tarde para eles e comecei a conversar com eles. Aí eu digo: "Olha, eu queria fazer um convite para vocês amanhã ir assistir um culto". Ele disse: "Ah, isso é bom, ninguém nunca convidou para nós ir um culto de vocês, lá na igreja de vocês?". Aí ele disse: "Pois nós vamos". Eu digo: "Olha, e eu estou com vontade de fazer uma pergunta para vocês, eu estou com vontade de perguntar: tu quer aceitar Jesus como Salvador?". Ele disse: "Eu quero". Aí eu perguntei para o outro, sabe, ele disse: "Ah, eu também quero". Aí tinha o outro, aí eu perguntei, ele disse: "Não, depois, depois". Aí eu orei pelos 2, graças a Deus ainda hoje estão lá, casaram, estão lá, né. E assim é só um exemplo, viu. Eu começava a conversar assim, que eu gosto muito de conversar, né, e aí eu entrava com a Aproveitava a palavra. oportunidade para Era. falar do evangelho. E tem também um casal, irmãs, esse aí também foi só um pouquinho, que houve muitos, sabe. Um dia nós ia saindo para o círculo de oração, não, volto, para a escola dominical, eu e o Batista. Aí chegou aquele moço ali e disse: "Irmão Batista, esse moço aqui quer falar com você". Aí ele encostou logo, "Ó pastor", chamava ele de pastor lá, né. "Ó pastor, é porque vocês oraram por uma a esposa de um primo meu, e ela ficou boa, que ela só vivia atormentada. Aí e agora é minha mulher lá em casa, a gente tem um horror de filho e vive tudo abandonado lá, porque ela só quer viver dentro dos matos. E eu levo lá para um moço, rezar nele lá, e ele toda semana ele quer R$ 50. E quando aí eu perguntei para ele um dia desse: "Rapaz, toda semana eu trago R$ 50 e minha mulher fica do mesmo jeito". Ele disse: "Não, é porque precisa abrir uma mesa". "Quanto é essa mesa?". "É R$ 500". Ele disse: "Não, bora morrer em casa". E meu primo aqui me trouxe aqui, sei lá em casa rezar para minha mulher, pastor. Aí, mas ficou assim calado, aí eu falei para ele, eu digo: "Como é seu nome?". Ele disse: "É Valdir". Eu digo: "Seu Valdir, a gente pode dirigir um culto lá em sua casa?". Ele disse: "Pode, eu quero". Aí ele foi embora. Não, aí eu falei assim para ele, digo: "O senhor pode trazer ela à noite para vocês assistirem o culto?". Ela disse: "Posso". Quando nós chegamos lá, já estavam os 2 lá na aí entrou, aí o Batista na hora fez o convite, eles aceitaram, né, e aí o Batista disse assim: "E as irmãs do círculo de oração? Fazer aqui, dar as mãos", e eles ficam aqui no meio. Aí a gente fez outra oração. Irmã, essa mulher, irmão, eu digo: "Meu Deus", não dá nem para imaginar, os 2 escravizado mesmo, sabe. Certo que aí, eu digo: "Pois nós vamos lá quinta-feira", era um dia de domingo. Aí convoquei as irmãs, eu digo: "Irmãs, vamos fazer muito bolo, levar muito refrigerante". E tem lá um irmão que é empresário dono de uns ônibus, né. Aí eu falei com ele, para ele levar a gente. Eu sei, irmã, que o ônibus foi cheio. Quando chegamos lá, estava os terreiros tudo varrido, botaram uns pau assim, sabe. E o lugar lá do povoado, irmã, estava tudo naquele lugarzinho ali, na casa do Valdir, esperando. Aí a gente desceu do ônibus, aí eu dirigi o culto. Aí quando terminou, a gente foi dar o lanche para eles, e já era outra pessoa, irmã. Ela já estava com outra feição, né, liberta. Irmã, mas aí foi um milagre muito grande. Irmã Francisquinha, e a senhora mencionou a importância da oração. Ali naquele momento a igreja se reuniu em um círculo, intercedeu por aquele casal. E daí nos faz lembrar a importância que tem o círculo de oração para as mulheres. E os frutos que esse envolvimento também nos traz. Nos fale um pouco sobre os frutos que a senhora colheu durante esse período no círculo de oração. Irmãs, foi muitos, viu, irmãs? Eh, Tempos bons, tempos que a gente naquele tempo tinha muita disposição, uma coisa que a gente fazia muito era cuidar, assim, das pessoas necessitadas, sabe. Sim. Era
levar a mensagem e levar também, Um alimento. como a gente faz ainda hoje, né? Fazer aquela cesta e levar para aquelas pessoas que a gente vê que é muito necessitado, né? E ali, olha, o círculo de oração, pelo um hino que nós estávamos cantando. Lá, então eu até me lembro do hino, é aquele. Irmão, acorda, alerta, levanta e desperta, que Jesus já vem. E as irmãs tudo cantando, irmã, naquele fervor. Aí eu vi aquele homem assim na porta. Aí ele deu assim com a mão e eu fui lá. Aí cheguei lá. Pai do Senhor, Pai do Senhor, irmão Evaldo. Aí ele disse, Pai do Senhor, irmã. Irmã, é porque sempre eu passo aqui e eu ouço essas irmãs cantando bem, uns hinos bonitos. Irmã, como é seu nome? Eu digo, é Fransquinha. Ele diz, irmã Fransquinha, a gente pode assistir esses trabalhos? Eu digo, pode, irmão Evaldo. Oh, é um prazer, uma honra o senhor estar aqui, o senhor como novo convertido. Oh, mas é bom demais. Ele disse, irmã, pois agora eu vou ficar vindo. E não é que ele ficou mesmo? Olha aí, Sempre ele ia, irmã, sempre ele ia para o centro de oração. E hoje é o nosso pastor presidente. E hoje é nosso pastor presidente, né? Que bênção. É. E assim foi muito. O menino também, o Fábio, foi do mesmo jeito, o Fábio. Que é o pastor Fábio Leite? É. Ele foi ser crente, e depois ele ficou, que ele era de tocar banda, essas coisas, né? Ele era muito influente nesse negócio de tocar. Aí, um dia ele foi lá em casa, oi, irmã Fransquinha, estou bem fracozinho na fé, acho que não vou sustentar não, meus amigos não deixam. Eu digo, Fábio, tu se entregou, foi para Jesus, não foi para teus amigos, não. E falei com ele, falei. Aí, o camarada chega lá em casa, irmã Fransquinha, agora não dá mais para mim mesmo, não, que agora eu vou para Pedreiras, eu vou ser gerente das lojas da minha mãe, meu pai que tem lá, e eles são muito incrédulos. Eu digo, mas quem lhe chamou foi Jesus, Jesus tem mais poder, e falei para ele. Eu digo, vai nessa tua fé. Aí, quando foi um dia, eu estava orando por ele, que eu gosto muito de orar assim. Se a pessoa me pedir oração, pode ficar certo. Aí eu, orando por ele, Senhor, cuida daquele jovem, Jesus, não deixe de orando. Aí, correndo assim uma lágrima. Irmã, uma voz disse, mesmo assim, meu ouvido, foi só isso. Takayama, Takayama. Aí eu fiquei, Takayama? Depois, eu digo, o Fábio vai ser um grande pregador. E Takayama, tem um né? pastor com esse sobrenome, Eu conheci, que era referência em pregação. Né? Eu já tinha visto Takayama pregar, aí passou um dia, ele chegou. E aí, meu filho, como é que tá na fé? Tô, irmã, tô assim. Eu digo, tá assim não, você vai ser um pregador. Oh, meu Deus, mas a irmã Fransquinha gosta muito de... Não, aonde, irmã Fransquinha, que algum dia eu vou subir num púlpito para pregar? E depois você vai ver como você vai. O Senhor falou que você vai ser um pregador. Hoje está aí, né, irmãs? E, irmãs, e muita coisa que aconteceu, aquele círculo de oração, muitas bênçãos que o Senhor... Foram muitos os frutos, né? É os frutos, né? Muito bem, irmã Francisquinha. Esse testemunho edifica muito as nossas vidas. São testemunhos que mostram os frutos que nós recolhemos na obra missionária. E agora nós temos no mês de março o Dia Internacional da Mulher. E eu gostaria que a senhora falasse sobre a importância da mulher na obra de Deus e de como a oração é importante para que ela esteja alicerçada na palavra de Deus e faça a obra de Deus com excelência. Pois é, irmão, o dia 8 de março é um dia muito importante, é o nosso dia, né? É um dia muito gratificante para nós, nos sentimos honradas com este dia. E é o dia da mulher, que a mulher é uma peça muito importante na obra do Senhor, né? A mulher de Deus, ela sempre está ali, clamando ao Senhor, orando pela sua família, orando pelo seu esposo, se dedicando, primeiramente, na obra do Senhor, e segundo, aos seus afazeres em casa, né, irmãos? Cuidando de seus filhos, como eu tenho 9 filhos, mas graças a Deus, são 9 bênçãos que o Senhor me deu.
Porque meus filhos, não, eles são incapazes de me responder assim, uma palavra grosseira. Graças a Deus. Eu digo que eu sou uma mulher feliz. Entre as mulheres que existem, feliz, eu sou uma. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Edifica a sua casa, né? E a tola derriba, né, irmãs? Porque às vezes não sabe nem se comunicar com o esposo. Às vezes o esposo chega enfadado, serviço. E às vezes ela também está assim um pouco, mas ela tem que ser, porque temos que ser meio submissas, né, irmãs? Temos que receber o nosso esposo com dedicação, com carinho, né? Com um rosto mais alegre. Que já pensou nosso marido chegar em casa e nós estar... Porque a gente já não é bem bonita, e fica não é, irmã? Mas a gente recebe com aquele carinho, e também mostrar para os nossos vizinhos o valor de uma mulher cristã, não é? Que tem um dizer que diz que nós lemos a Bíblia, mas o mundo lê a nossa vida, como nós somos, né, irmãos? Então, a mulher é um papel muito importante na obra do Senhor. E a oração é fundamental. E a oração, irmãos, a oração. Tem um hino que diz, nos ensina a orar, não é, irmãos? Eu gosto de dizer isso, eu gosto de orar assim, ô Senhor, me ensina a orar, não é? Porque a oração é importante na vida, nossa vida, né? A mulher virtuosa, ela tem desejo de orar. Orar pelos seus vizinhos, orar pela sua família, orar por si próprio, né, irmãs? Senhor, me ensina a orar, me ensina a te pedir, me ensina a ser grata, me ensina a te agradecer, que muitas vezes nós não agradecemos, né, irmãs? E orar por quem nos pede oração. É uma coisa, irmãs, que eu tenho comigo, sabe? Uma pessoa chega, oi, irmã Francisquinha, ora por mim. Eu digo, tá bom, irmã, orar. Depois eu nem... Aí, irmã, como é que pode? Né? Deus está sabendo que eu prometi de orar, né? Tem um compromisso de orar. E é uma coisa que eu gosto. Logo não tenho mais muito a fazer. Aí eu fico com minha cabeça só... Na oração. Só na oração. Agradecendo a Deus pelos benefícios que Deus faz conosco, né? Irmã Francisquinha, durante a sua trajetória, com certeza, teve uma situação que lhe marcou profundamente. Nos fale como a fé foi importante para que a senhora enfrentasse esse momento e estivesse até aqui hoje conosco. Irmã, pois é. A fé é uma coisa muito importante na nossa vida, né? A oração, a fé, a ação, né? Que diz Sim. que a oração sem a ação, né? E a fé é muito importante. Olha, eu já fui fora de outras cirurgias que eu já fiz, parece que umas 4 ou foi 5. Mas só no coração já foi feito 3. Primeiro foi safena, depois foi a angioplatia e agora foi esse marca-passo, né? Sim. E nesse marca-passo, irmão, eu saí lá de casa, as pancadas cardíacas estavam em 34. Muito baixo. Que normal é até 60, né? 50, Jesus até por aí assim. E eu fui ruim, irmão, para o hospital. Meus meninos me levaram às pressas. Mas eu tenho uma sobrinha que trabalha lá na HTI, ela chegamos lá, ela já tinha preparado tudo, né? O médico. Aí eu paguei a consulta do médico. Aí me levaram logo lá para a sala de cirurgia, né? Fazer os procedimentos. E quando eu olhei assim, irmã, para o aparelho, era 20. Estava 20. Aí eu fiquei ruim. Ruim, irmã, eu estou morrendo. Eu senti que eu estava morrendo, irmã. A gente sente quando a gente está morrendo. Estava muito baixo. Quem nunca sentiu, mas eu digo, meu Deus, eu estou morrendo, eu estou morrendo. E o médico não chegava, só estavam os enfermeiros ali, né? Aí saiu um, digo, pode ser que ele foi chamar. Ele foi chamar. Aí quando esse médico chegou, que ele olhou assim, irmã, aí deu aquelas massagens, sabe? Para as pessoas estar... Massagem cardíaca. Eu digo, agora eu vou morrer aqui, que esse homem tem muita força. E dando aquelas massagens. Depois foi subindo. Quando foi em 27, ele começou a fazer aqui os procedimentos. E eu, me acabando mesmo, eu digo, Senhor, me dá mais uns anos de vida, Senhor. Que eu quero ganhar alma para o reino do Senhor, porque só o trabalho que eu posso fazer mais agora que não faz força ganhar alma.
Aí, irmão, eu tenho um hino, irmão, que eu canto, eu me foco muito assim nos hinos, sabe? Que ele, as irmãs sabem, é da harpa, aquele que diz assim: à beira da estrada estão muitos que buscam do céu o pão. Irmã, veio na cabeça que era aqueles, não era atrás de pão, comida, não. Sim. É atrás de uma palavra, irmãs. Não é, irmã? Esperando uma palavra. Porque só a gente dizer para um que está necessitando, dizer Jesus te ama, aquilo ali já chama a atenção deles, né, irmã? E eu digo, Senhor, eu ainda quero fazer alguma coisa para ti, Senhor. E, irmã, e aí foi tudo bom, esse procedimento. Era para não passar uns 4 dias lá, passei 2 dias. Foi muito bom, viu? E na sua família, algum parente próximo, pessoa amiga, você também tem algum testemunho para compartilhar conosco? Tenho, irmã. Eu tenho o testemunho de meu filho, né? Do Ismael. O Ismael, ele sofreu lá um AVC, como a gente chama, na cabeça, né? E a gente levou para o hospital nas pressas. Chegou lá, um médico chamou a família e procurou. Disse, olha, se operar, está arriscado não resistir à cirurgia. E se não operar também, aí o que a gente ia fazer, né, irmã? Aceitar. Aí aceitamos e ficaram. Aí a gente ficou, aí a família juntou muita gente no hospital. E ficou. Aí com muito tempo, não sei quantas horas, o médico saiu e disse, olha, a cirurgia do Ismael foi excelente, foi ótima. Olha que bênção. Mas só que, eu vou dizer para vocês vão ficar tristes porque ele não vai mais andar e nem falar. Irmã, e aquela Sônia, ela parece que é mais crente que eu. É a esposa dele. Se ajoelhou, irmã, e disse, Senhor, aí agradeço, tudo está bem. Aí eu digo, doutor, você acredita como ele vai falar e vai andar? Ele disse, é. Eu digo, porque o médico dos médicos estava lá junto com o senhor fazendo essa cirurgia. Ele disse, é. Ele sorriu, né? Ele disse, é. Eles não querem, eles creem, irmão, mas eles querem dar assim uma, né? Pois bem, e aí está hoje o Ismael, está falando bem, a cabeça muito boa, dirigindo seu carrinho, indo para a igreja, viu? E foi um milagre, né? Um milagre muito grande que Deus fez. E outro foi o Samuel. Samuel, que é o filho dele, né? 18 dias entubado. Não tinha mais quase nem esperança. Da 18 Covid. dias. No E a, período da Covid, não foi? Da Covid, veio da Covid. E a Sônia levou umas irmãs e ficou lá fora do hospital, se ajoelharam, tudo irmã ali no ar livre, orando. E o povo tudo olhando, sabe, o que é isso? Não, essa senhora aí que tem um filho que está uns dias aí entubado e ela está orando aqui por ele. Aí foi uma admiração para o povo. E hoje nós contamos essa bênção. Samuel está bem, está trabalhando, trabalha ali no Alarico, né? Glória a Deus. Trabalhando com as irmãs. É a pessoa boa ali, naquele Alarico, né? E outra foi minha filha, minha neta, que veio de Santa Catarina se tratar aqui. Chegou o Gesiel, levou logo ela ao médico e ela trouxe todos os exames que ela já tinha feito lá. Tinha dado um tumor na cabeça dela, né? E aqui eles repetiram os exames e deu a mesma coisa, né? Aí fizeram todos os procedimentos para internar. Nesse tempo, 10 mil reais era um bocadinho de dinheiro, sabe? Sim. Aí disse 10 mil reais para dar para a entrada. Aí a gente arrumou esse dinheiro, colocou lá. E com 2 dias, ele tornou levar ela para fazer a cirurgia, né? E quando abriram, cadê? Olha só. Ali na Lírio Suave, os irmãos tudo oraram por elas. E a gente tinha quase certeza, irmã, que... Aí ele disse, seu Gesiel, nós estamos aqui encabulados com uma coisa. Nós abrimos a cabeça aqui da sua sobrinha e não tem nada. Glória a Deus. E aqui os exames mostram. E aí,
Jesus, então fecha que foi Jesus que curou. Glória a Deus. Aí eles fecharam, irmão. Um corte horrível, irmão, aqui na cabeça. Hoje está lá, ela contando a benção. Ela contou o testemunho aí na Leiro Suave e contou lá no Engenho d'Água. Às vezes a marca fica apenas para o testemunho, né? Pra- Tinha que abrir para ficar Justamente, cicatriz. Ficou para o testemunho. Pois é, e agora, irmãs, eu peço oração por ela, porque ela agora está com aquela doença, sabe? Chama, como é que chama? É o câncer mesmo, né? Está em tratamento e a gente está orando por ela. Vamos orar, nos unir em É. oração. Mesmo Deus que a curou uma vez, também pode operar Vai milagre curar. novamente. Eu digo, minha filha, tu ainda vai dar o testemunho aqui, na Lírio Suave. E ela está fazendo aquelas, como é que chama? Quimioterapia, né? Quimioterapia. Sim. Era 8. E agora a médica fez lá uns exames nela e disse que ela vai fazer só 6. Glória a Deus. Só 6. Bem, E é assim, irmãs, vivemos mesmo pela fé. A fé é que nos dá força para enfrentar, né, as maiores dificuldades da vida. Esses testemunhos são muito edificantes. Aí nós gostaríamos que a senhora deixasse uma mensagem para as mulheres que nos acompanham, também, a todos que nos acompanham também, os homens também, mas assim, as que estão passando por momentos de dificuldade, como agir nesses momentos? Que a senhora deixe uma mensagem final a todas as que nos acompanham. Pois é, minhas irmãs, e como já foi dito nesta tarde, que a fé é quem nos acode nas maiores necessidades, né? Na maior aflição. Mas com a fé, nós, às vezes, até choramos, né? Porque somos... Mas a fé é quem nos anima, quem nos dá coragem para a gente prosseguir. E se nós pedir com fé e confiar no Senhor, irmãos, nós recebemos. Porque Deus é quem cuida de nós. Deus está ali, de braços abertos, esperando que nós chegue a Ele e faça como Pedro. Senhor, aumenta-nos a fé. Porque nossa fé, às vezes, é tão pouca, né, irmãos? Mas o Senhor aumenta a nossa fé e nós recebemos o que nós precisamos, necessitamos. É pedir com fé e confiança, confiar. Eu estou pedindo em que eu posso confiar, em que eu sei que eu vou receber. Pedir mesmo crendo. Crendo a gente recebe. Pois é isso, é o que eu digo para as irmãs, que não vamos desanimar, não. Nós temos um Deus zelando do seu povo aqui na terra. Nós somos o povo mais feliz da terra, né? Que Deus é quem cuida de nós. Irmã Francisquinha, e certamente os testemunhos que a senhora compartilhou aqui conosco e com todos aqueles que nos acompanham, fortaleceram e aumentaram a nossa fé. Esse Deus que aqui foi mostrado a você que nos acompanha, ele é o mesmo, ele não mudou. E nós agradecemos a sua preciosa presença e agora você fica com um clipe musical. Presença sinto logo ao transitar, já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar, faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, vai chegar. Não
ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Dois discípulos no caminho de Emaús falando a respeito de Jesus. Um viajante logo se aproximou. Não perceberam que era um meigo Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Chegando à mesa, tomou o pão e abençoou. Partiu e deu, eles então reconheceram, cheios de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Sou o pastor Davi Colasso, pastor auxiliar na Assembleia de Deus aqui em Timon, cujo presidente é o pastor Evaldo Sá, a quem nós cumprimentamos nessa manhã, já início de tarde, e bem como a todos que porventura vieram nos ouvir, que a paz de nosso amado Salvador Jesus Cristo seja abundante em sua vida. É sempre bom esse encontro que nós temos nos sábados, através do programa Vida Abundante, quando você ouve a palavra de Deus, também tem algumas instruções, alguns exemplos de vida que nos inspiram. Para hoje, nós temos uma breve meditação na palavra de Deus, baseado em Eclesiastes, capítulo de número 12. Nós vamos ler 2 versículos da palavra de Deus, que se encontra o versículo 13 e o versículo 14. Diz assim, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos,
porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Na oportunidade, nós falaremos sobre o essencial da vida. A vida nos dá muitas oportunidades. Quem sabe você tem 30 anos, você que nos ouve, 40, 50 ou mais. Imaginemos alguém nesse momento nos ouvindo através dessa programação, já com seus 70 anos. São 70 anos de vida, quantas oportunidades Deus tem dado. Isso é a bondade de Deus. E Deus nos permite viver a vida. E Ele nos dá a orientação de como vivê-la. Nós não podemos viver a vida a seu bel prazer. Não vale para nós o que é dito em uma música por aí afora, dizendo, deixa a vida me levar, leva eu. Não, não é assim. A nossa vida deve ser vivida com responsabilidade. E há o essencial, há aquilo que é de suma importância, que não pode faltar de forma alguma em nossas vidas. E falaremos sobre isso nessa oportunidade. O sábio Salomão foi quem escreveu estas palavras. Já na sua velhice, ele entendeu que existe algo que é essencial na vida. Aquilo que é fundamental. Aquilo que de fato nós devemos ter até o último suspiro. Quando ele diz, de tudo que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus. Temer a Deus é fundamental. Temer a Deus é considerá-lo. É viver sabendo que existe um Criador. Um Criador que nos deu a oportunidade de vir a essa terra, mas cumprir uma missão. A Bíblia nos fala em Eclesiastes, ainda no mesmo livro, capítulo 3, que há um tempo para todo propósito debaixo da terra. Ou seja, Deus estabeleceu um tempo para mim, para você, para que nós cumprimos a nossa missão. Ora, aquele que é um médico, ele está exercendo a sua função, e é claro que essa função foi um bem, foi um dom que Deus deu para ele. E toda essa sua trajetória como um bom profissional deve ser para glorificar, para exaltar a Deus. Ele de modo algum, seja médico, seja engenheiro, seja qual for a profissão, de modo algum nós poderemos achar que por nós mesmos somos capazes, que todas as conquistas advêm apenas dos nossos esforços e colocar Deus à margem. Há aqueles que não acreditam na existência de Deus. Vivem como se Deus não existisse. Só que a Bíblia afirma que há tempo de nascer e há tempo de morrer. A morte é uma consequência do pecado. E em razão disso, em relação à morte, a Bíblia afirma que todos pecaram. Ou seja, todos nós somos sujeitos à morte. E tem um ditado, me permita dizer, não é o que nós gostamos de ouvir, mas é fato. Se não morrer de novo, de velho não escapa. Ou seja, nós um dia iremos nos deparar com Deus. E quando formos nos deparar com Deus, nós precisamos nos deparar com Ele, mas considerando que vivemos uma vida de temor, consideramos que vivemos uma vida de compromisso com Ele. É fato, quando nós lemos a palavra de Deus, Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz assim, há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Então há pessoas que trilham seus caminhos sem considerar a palavra de Deus, sem considerar a existência de Deus. Porém, Deus é real. Ele é mais real do que nós mesmos. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o princípio e o fim. E o nosso Deus, Ele é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, mas Ele também é justiça. E Ele cobra de todo ser humano essa consideração, essa devoção, esse reconhecimento de que Ele é Deus, de que Ele é Senhor, de que Ele é provedor. E o sábio Salomão está aqui afirmando, dizendo, olha, o fim, o objetivo final, o essencial da vida é entender que Deus é real e que nós devemos respeitá-lo, adorá-lo,
reverenciá-lo. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas eu quero te dizer que a razão de viver, a alegria da vida está em viver para Deus, em compromisso e intimidade com Deus. A fonte de toda felicidade, a fonte de uma vida abundante é em Deus. Portanto, por mais que eu me busque nos prazeres desta vida, que são efêmeros, que são passageiros, a razão da sua vida, ou mesmo o propósito da sua vida, irá se frustrar, porque somente Deus traz a verdadeira felicidade. E a nossa vida não é tão somente aqui. A Bíblia chega a nos afirmar que se esperássemos em Deus, somente nesta vida, seríamos dos mais miseráveis dos homens. Porque existe uma vida além terra, além túmulo. E a vida além túmulo é uma vida na presença do Senhor. É uma vida eternamente diante de Deus. Ao passo que, na contrapartida, existe uma morte, não tão somente física, mas morte espiritual e eterna, distante de Deus para aqueles que não o consideraram, para aqueles que não o considerou, para aqueles que não o reverenciou, para aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador. A Bíblia afirma que Satanás veio para matar, roubar e destruir. Quantas vidas já foram ceifadas por as ações maléficas de Satanás? Ele tem feito isso com muita maestria, destruído muitas pessoas na prostituição, nas drogas, na idolatria. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Para viver a vida que Deus tem para nós, para de fato viver o fundamental da vida, que é temer ao Senhor, se faz necessário entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Se lembre de João 14,6, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho da felicidade, o caminho do céu, o caminho da nossa autorrealização está em Jesus Cristo. E tudo isso significa temer a Deus, considerá-lo. Veja que o sábio Salomão, depois de fazer toda uma análise, ele já na sua velhice, ele compreende: eu fiz tanta coisa na vida e percebo, e chego hoje a essa consciência de que o fundamental, o essencial da vida é saber que Deus é real, saber que Deus existe e, sobretudo, que Ele me ama e que Ele quer o melhor para mim. E isso é fato porque Ele diz exatamente o seguinte: temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essa expressão, guardar os seus mandamentos, é exatamente obedecer às orientações divinas. Ou seja, Deus aponta o caminho. Ele quer o nosso bem. Então ele disse: olha, o caminho é esse. Siga este caminho. Ele coloca diante de nós a vida e a morte. Ele aponta: escolhe, pois, a vida. Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de decidir. E agora ele nos chama a atenção para nós vivermos em conformidade à sua palavra. Nós não podemos deixar isso para a velhice. Nós não podemos deixar isso para um tempo que nós achamos que pode ser o tempo certo. Não. Salomão, ele chega a falar sobre isso, ainda em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 1, assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e os anos dos quais venham dizer: não tenham neles contentamento. Ou seja, o tempo oportuno é o hoje. E a Bíblia fala sobre isso: se hoje ouvides a minha voz, não endureça o vosso coração. Devemos obedecer à palavra de Deus. Devemos acreditar que Deus tem o melhor para nós. A Bíblia fala de um certo homem, um texto que se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 16 ao 21, fala sobre a parábola do rico insensato. Um homem que achava que não precisava de Deus, que não dependia de Deus. Aquele homem, ele teve um sucesso na sua lavoura. Ora, quando ele viu toda a sua produção, ele ficou até um tanto preocupado onde poderia armazenar tudo que tinha produzido. Mas ele disse: eu vou construir novos galpões. E quando o constrói, aliás, quando imagina sobre isso, ele ouve uma voz, é o próprio Deus dizendo. E Deus usa a expressão: louco, hoje pedirão a tua morte. Aliás, pedirão a tua vida. Ou seja, hoje você vai morrer. E para quem você vai dar tudo isso?
Em outras palavras, Deus estava dizendo: você vai morrer hoje, você se vangloriou, você achava que iria ter toda uma vida, você não temeu a mim, você não se submeteu à minha vontade. E agora, o que vai ser de tudo que você fez, de tudo que você produziu? Ou seja, querido amigo, querido irmão, o essencial da vida é temer a Deus. Porque aqui tudo passa, tudo é passageiro. A Bíblia chega a afirmar que somente a palavra de Deus é que não passa. E Deus, ele vela pela sua palavra para cumprir. Um dia, todos nós prestaremos conta de nossas ações diante de Deus. E sobre isso, veja o que a Bíblia fala no texto que nós lemos, no versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Ou seja, não há nada escondido diante daquele que tudo vê. O salmista, ele chegou a descrever um pouco sobre essa grandeza de Deus no Salmo 139, e ele começava a expressar dizendo: Senhor, tu me sondas, tu me conheces, tu sabes do meu deitar, tu sabes do meu levantar, tu esquadrinha as minhas passadas. De longe tu sabes os meus pensamentos. O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas. Um atributo peculiar de Deus é a onisciência. Ele sabe tudo sobre nós. Antes que uma palavra saia de nossa boca, Deus já sabe. E isso para nós deve nos levar a temê-lo, a considerá-lo, a respeitá-lo e, sobretudo, a viver uma vida de conformidade à sua palavra. Não tão somente considerar que ele é um grande, que ele é poderoso, porque sobre isso até Satanás treme. Ele teme e treme, estremece diante de Deus, porém não obedece. Nós temos a oportunidade de temer a Deus e de obedecer, e ainda ser aceito por Deus. E o resultado de tudo isso é uma vida de compromisso, de intimidade, de experiência com Deus. A vontade de Deus, ela é boa. A vontade de Deus, ela é perfeita. E Deus quer que o homem experimente, que o homem viva a sua vontade. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E para que você possa viver o essencial da vida e a vontade de Deus, você deve reconhecer Jesus como Senhor da sua vida. Você deve viver em conformidade à sua palavra e nunca se vangloriar, porque nós somos eternamente dependentes do Senhor. Lembre-se de Salmo 37, verso 5, quando a Bíblia nos faz uma recomendação, dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ainda que a vida te apresente muitas oportunidades, ainda que alguém diga: olha, por aqui é melhor, saiba que se você entregar a sua vida a Deus, confiar nele, tanto agora, o presente, quanto o final, será promissor. Às vezes, é possível de no começo não estar tão bem, né? Vem as provas, a adversidade, alguém dizendo: olha, agora você está perdendo isso e aquilo. Mas se for para perder algo aqui da terra, para ganhar o céu, vale a pena. Portanto, querido irmão, querido amigo, amiga que nos ouve, eu quero te dizer que o essencial da vida é temer a Deus, é viver uma vida de compromisso com Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você tenha um dia, um final de semana abençoado na paz do Senhor. Amém. Eu quero orar por você. Ore comigo nesta hora. Soberano Deus, bendito Pai, eu te louvo por esta palavra. A tua palavra nos recomenda temer ao Senhor e que o temor do Senhor esteja em nossos corações. Eu te apresento este irmão, esta irmã, esta pessoa amiga que porventura está nos ouvindo agora. Que as tuas bênçãos, a tua proteção, o teu temor esteja no coração de cada um. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E assim chegamos ao final de mais um programa Vida Abundante, com testemunhos edificantes, a poderosa palavra de Deus e o louvor ao nome do nosso Deus. Agradecemos a cada um que acompanhou a nossa programação, que Deus continue abençoando a sua vida e a sua família. É sempre bom saber que você está aí nos acompanhando, então não esquece de seguir, curtir e compartilhar. Envia para sua irmã, o seu irmão, que também será abençoado por tudo que Deus nos proporcionou neste sábado. E eu quero aproveitar para também mandar um alô para os nossos irmãos ali na cidade de Matões, no Maranhão, minha querida família,
que sempre acompanham este programa. Estão sempre ali divulgando, compartilhando e sendo abençoados também por esse programa Vida Abundante. E todos que nos acompanham, tanto em Timon, em todo o Maranhão, no Brasil, até de outra parte do mundo, os missionários que estão por lá nos acompanham. Vai o nosso abraço e que a paz do Senhor esteja na sua vida e no seu coração. Um grande abraço e até o próximo sábado.